quanto você está disposto a deixar o Espírito fluir. Como é que o Espírito vai fluir? Como é que o Espírito vai fluir na vida de uma pessoa amarga, ressentida, incrédula, vitimista? Como que o Espírito vai fluir na vida de uma pessoa religiosa, autossuficiente? Ela vai falar que a família dela ela é áspera, ela trata mal, ela humilha, ela age da maneira que ela quer. Como que ela vai ver o Espírito fluir no vale da vida dela, no vale de ossos secos? Se primeiro ela internamente já é um vale, ela está morta por dentro, ela não tem vida. Ó Deus, nós estamos aqui, meu Pai, nessa manhã. O dia está daqui a pouco já amanhecendo. E nós estamos aqui nesse propósito das causas impossíveis. E o que, meu Pai, o que existe? Qual área, qual situação que para o Senhor é impossível? Então, não existe nada que o Senhor não possa mudar. Não existe nada que o Senhor não possa transformar. Não existe nada que o Senhor não possa restaurar. Não existe nada que o Senhor não possa ressuscitar. Nada. Então eu peço ao Senhor aqui meu Deus, nesse horário, nesse momento, eu peço essa unção, Pai. A unção que vai colocar, meu Deus, a vida dessa pessoa em ordem. As causas, meu Pai, na vida dela, as situações crônicas, as situações pendentes, as situações que ainda não foram resolvidas, meu Deus, as áreas da vida dela que talvez ainda não foram mudadas, restauradas, transformadas, eu te peço agora em nome de Jesus. Derrama aqui agora, Pai. Derrama aqui agora, Senhor. Derrama agora a tua unção. Eu quero essa unção. A unção das causas impossíveis. Que o Senhor vai pegar tudo aquilo que para nós é impossível. Tudo aquilo para a vida dessa pessoa. Talvez ela precise de um documento que seja liberado. Talvez ela precisa, meu Pai, de um aumento de salário, ela precisa de uma porta que se abra, ela precisa vender a casa dela, ela precisa, ó meu Pai, receber um dinheiro, ela precisa, meu Pai, meu Deus, aposentar, ela precisa, Senhor, de algo que talvez ela ainda não tocou, talvez a casa própria, o carro dela, talvez a vida sentimental dela, eu não sei o que é impossível aos olhos humanos para a vida dela, mas o Senhor está dizendo, o Senhor deixa isso claro, existe alguma coisa difícil? Existe alguma coisa que eu não possa fazer? Existe alguma coisa que eu não possa realizar? Existe? Não, não existe. Não, não existe. O Senhor tem deixado isso bem claro. Não, não existe nada que eu não possa fazer. Eu posso fazer tudo. Eu posso realizar qualquer coisa. E eu creio e eu tomo posse. Eu, Senhor, estou na expectativa de que haverá resultados, haverá mudanças. Haverá testemunhos aqui. Nós vamos ouvir testemunhos. Pessoas vão testemunhar. Pessoas vão contar, Pai,
o que o Senhor fez na vida delas. E eu te agradeço, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Sente-se, por favor. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Diga comigo, a mulher já tinha unção. De novo, ela já tinha unção. O que ela tinha? O que ela tinha na casa dela? Ela já tinha unção. Mas como foi que ela falou acerca da unção? Como ela tratou a unção? Tua serva não tem? Tua serva não tem? Tua serva não tem nada. Imagina se ela realmente, ela já viesse crendo, já vinha crendo naquilo que ela tinha. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então, disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Ele falou para ela pedir azeite, dinheiro. O que o Eliseu pediu para ela ir buscar? Pedir vasilhas vazias. Aonde ela precisava que naquela época ela tivesse um bom testemunho, uma boa reputação, aonde ela não tivesse problemas com pessoas. O que eu disse? Que ela não tivesse problema. Ela podia ter problema com pessoas? Não, ela não podia. Ela não podia ter problema com pessoas. Ela precisava ter um bom testemunho, uma boa reputação, para que ela chegasse na vizinhança e dissesse: olha, você pode me emprestar sua vasilha? Estou precisando de vasilhas vazias. E por que que o Eliseu disse para ela que ela precisava pegar vasilhas vazias? Porque ela já tinha, diga comigo, a unção. Diga, agora ela precisava. Diga, usar a fé. Diga, para viver o milagre da multiplicação. Então ela já tinha a unção. Mas ela precisava resolver um problema que do jeito que o marido dela deixou para ela resolver, você vê que ela não estava conseguindo resolver. Ela já estava perdendo a mão, os filhos iam embora, os filhos iam ser perdidos, porque os credores queriam receber. A situação era crítica, havia uma crise ali. E quando ela foi buscar ajuda no homem de Deus, ele mostra para aquela mulher que ela tinha algo na casa dela que para ela não era nada, mas era tudo, porque Deus vai usar o que a gente tem. E quando a gente usa o que nós temos,
Então é onde Deus pode operar, Ele pode fazer, Ele pode realizar. Mas tem um detalhe que o meu ponto ainda da palavra é esse aqui, ó. Na verdade, eu podia só ter lido ele, mas eu li mais um pouco para pegar esses outros pontos de não deixar passar. Mas o meu detalhe está aqui, ó. Versículo 4. Depois, entre em casa com seus filhos. Diga comigo e feche a porta. De novo, feche a porta. De novo, feche a porta. Mais forte, diga, feche a porta. Isso, feche a porta. Por que a porta da casa dela tinha que fechar? Porque se ela mantivesse a porta aberta e a vizinhança quisesse chegar, quisesse ver, quisesse saber, ela pegou muitas vasilhas. Imagina, aquela mulher saindo pelas ruas com seus filhos, com aquele mundaréu de vasilha, levando. O que essa mulher quer tanta vasilha assim? Então, diga comigo, a unção só ia fluir se a porta fosse o quê? Se a porta fosse o quê? Então, vamos lá. Qual porta na tua vida está aberta? Porque eu estava buscando de Deus a palavra para o culto agora, e eu já estava pensando nisso durante o dia. E buscando, Senhor, a reunião, esse culto chama causas, e algo atraiu você estar aqui às 5 da manhã. Porque esse culto, como eu falei semana passada, ele não existia. Deus colocou no coração da bispa. Para quem não sabe, esse é um desejo da bispa de poder um dia chegar aqui e fazer o culto às 5. E que Deus dê graça para ela, para isso acontecer um dia. Mas ela disse, enquanto isso, esse culto vai acontecer. E o nome desse culto vai ser qual? Aí, 5 horas da manhã, alguns de vocês mal dormiu, nem outros tá lutando contra o sono. E você veio aqui para buscar, provavelmente, a solução, a resposta, a definição, a vitória. Eu não sei. Você acredita, por isso que você está aqui, que algo que é impossível de ser resolvido será. E eu creio que vai ser. Mas aí a pergunta é, qual é a porta que não foi fechada? A porta do orgulho? A porta da arrogância? A porta do egoísmo? Porque o azeite ela tinha, mas ela não tinha o suficiente para pagar toda a dívida dela. E ela precisava de um milagre, ela precisava que o azeite, com a direção que o homem de Deus deu a ela, ele viesse se multiplicar em cada uma daquelas vasilhas. Mas como? Qual foi uma das direções que o homem de Deus deu a ela? Feche a porta. Vamos fechar a porta? Hoje, qual é a maior dificuldade que você tem? Você acredita que é uma questão externa? Financeiro, familiar, sentimental, saúde, uma questão na justiça, um dinheiro que você tem para receber. Você precisa que algo aí o Senhor possa fazer. Tá, aí eu vou dizer para você, o que é mais fácil para Deus fazer? O que é mais fácil para Deus? Mudar tuas circunstâncias é mais fácil?
Resolver um problema financeiro é mais fácil? Sim ou não? Claro que é. Se Deus falar agora, ó, eu sou dono do ouro, eu vou mandar para você, eu vou transferir para você riqueza. Ele tem poder para isso? Ele é o Jeová Rafá. Ele tem o poder de mandar unção de cura para você? Sim ou não? Mas para isso acontecer, ele trabalha sozinho? Então ele precisa que você faça o quê? Que você feche? O que você tem que fechar? Qual é a porta que precisa fechar? Que está travando a tua bênção. Que está travando o teu milagre. Porque, olha só, essa palavra ela está ecoando no meu coração. Eu não quero pregar ela, mas eu não consigo fugir dela. Terça-feira eu estava aqui pregando sobre o Vale de Ossos Secos. E o profeta Ezequiel, eu vou falar certo hoje, que terça-feira eu falei errado. Falei Ezequias. Ezequiel. Eu juntei Ezequias com Ezequiel. O profeta Ezequiel, Deus pega ele e leva ele para ele ver como o vale de ossos secos estava. E a coisa estava feia. Era um vale de ossos sequíssimos. Era uma situação que aos olhos humanos ela era literalmente impossível de se resolver. Mas diga comigo, Deus iria usar, diga, o profeta para resolver aquela situação. Quem é que ia trazer a solução para aquele vale? Quem? Deus ou o profeta? Quem? Diga comigo, Deus resolveria aquilo, mas usaria o profeta. Então, Deus quer dar o poder e a autoridade para o seu problema resolver. Ele quer dar para quem? Para quem? Ele quer dar para você. Não, gente, presta atenção. Se você pudesse agora fazer uma movimentação lá, uma transação na tua conta bancária, e você falasse assim, eu quero depositar na minha conta agora, faz um Pix aí para mim de 1 milhão, e você pudesse fazer isso, quem faria isso agora? Você faria? Se você pudesse, você, na condição, eu quero agora, eu quero tirar como que fosse com a mão essa enfermidade. E eu não quero mais ter problema nessa área. Quem faria isso? Faria isso? Bispo, olha, eu quero acertar a minha vida familiar, quero acertar minha vida conjugal, quero acertar minha vida financeira. Fala a verdade aqui. Se tivesse agora, como resolver isso agora, de você mesmo, poder ir lá e, agora acabou, matou, resolveu, eu não vou mais ter essa pendência na minha vida. Quem agora iria, eu vou resolver essa área da minha vida que eu quero que seja resolvido? Quem? E se eu falar para você que você tem essa condição? Você acredita ou não? Acredita? Mas como chegar a esse resultado? Como que a gente chega a esse resultado? Aí que está o ponto onde muita gente ainda... Por isso que eu li a palavra. Ainda muitos não entenderam que precisam fechar a porta. Porque a porta ainda está aberta.
Quando Deus pega o profeta e mostra para ele o caos que estava, o problema que era impossível de se resolver no vale de ossos secos, ele pergunta para o profeta: pode tornar a viver esse vale? E o que o profeta responde? Tu sabes. Eu preciso da sua palavra. Do que o profeta precisava? Do que você precisa para a tua vida resolver? De dinheiro ou da palavra? Do que você precisa para a tua vida familiar resolver? O teu familiar, ai bispo, se ele pudesse vir para a igreja, se ele mudasse mesmo, se ele colaborasse, é disso que você precisa ou da palavra de Deus? Ai, bispo, sabe, se eu tivesse dinheiro para fazer aquele tratamento, para tomar aquele medicamento e resolver aquele problema na minha saúde, sabe, para eu não ter essas questões. Ai, eu tenho pressão alta. Ai, bispo, eu tenho um problema na visão. Ai, bispo, sabe o que é? Eu tenho um problema, eu tenho um bico de papagaio. Ai, bispo, eu tenho uma questão aqui crônica que não se resolve. Ai, se eu pudesse resolver isso. Quando o profeta disse: Senhor, me dá a tua palavra. Eu quero receber a tua palavra, a tua direção. Por que ele precisava da palavra de Deus? Por que ele precisava que Deus dissesse a ele? Porque, diga comigo, ele precisava do Espírito. Diga que faz, diga toda a obra. Quem é que colocou ordem no caos? Lá no princípio. Não foi a palavra? Foi ou não foi? Foi a palavra. E quando Jesus ele andou aqui na terra, ele andou sem o Espírito Santo, ou ele tinha o Espírito Santo? Hã? É claro que ele tinha o Espírito Santo. Eu falei isso na terça. Eu li ontem, na quarta-feira, às 15 horas. Quem que ouviu eu falar 15 horas? Teve alguém que me ouviu 15 horas? Não? Então vamos lembrar de um detalhe. Diga comigo, a palavra já existia desde o princípio. Desde quando a palavra existia? Desde o princípio. E a palavra... O verbo, como diz em outra tradução, se fez, e aonde ele habitou? Ele habitou no meio de nós, no nosso meio. E ele habitou, diga comigo, cheio de graça e cheio de verdade. Cheio do que, igreja? Cheio de condições, de poder, de unção, para fazer qualquer coisa mudar. E aí eu pergunto, o que foi colocado nas mãos de Jesus para resolver, resolveu? O que foi colocado nas mãos de Jesus para curar, foi curado? O que foi colocado nas mãos de Jesus para ressuscitar, ressuscitou? E o que é colocado nas tuas mãos? Pode se resolver? Pode ser mudado? Mas o que está faltando para isso acontecer? O que está faltando? Hã? Diga comigo, está faltando o Espírito. Está faltando a unção. Está faltando o quê? Está faltando esse Espírito. Porque, se o Senhor falar para mim que pode reviver, vai reviver. Se o Senhor falar para mim que esse vale vai voltar à vida, ele vai voltar. Se o Senhor falar que não, não. Então o Espírito que ia trazer a mudança para o vale,
ele primeiro precisava estar na vida de quem? Hã? Por que tinha que estar na vida do profeta? Porque não tem como você dar uma coisa que você não tem. Não tem como algo acontecer aqui fora se não acontecer primeiro aqui dentro. Não tem como algo tomar aqui esta área da minha vida se primeiro não tomou dentro de mim. E aí que está o ponto. Aí eu volto para a palavra. O que o Eliseu falou para a mulher? Para aquela viúva? Para o azeite se multiplicar. Para o azeite fluir. Fecha a porta. Fecha a porta. Porque é só você parar e pensar. Deus não podia ter chegado ali no Vale de Ossos Secos e ter dito assim, ó, volta a vida. Não voltaria? Voltaria ou não voltaria? Mas Deus trabalha sozinho? Deus quer usar quem para mudar as coisas? Quem que Deus quer usar? E quanto Deus pode contar com você? Quanto você está disposto a deixar o Espírito fluir? Como é que o Espírito vai fluir? Como é que o Espírito vai fluir na vida de uma pessoa amarga, ressentida, incrédula, vitimista? Como que o Espírito vai fluir na vida de uma pessoa religiosa, autossuficiente? Ela vai falar que a família dela ela é áspera, ela trata mal, ela humilha, ela age da maneira que ela quer. Como que ela vai ver o Espírito fluir no vale da vida dela, no vale de ossos secos? Se primeiro ela internamente já é um vale, ela está morta por dentro, ela não tem vida. Está faltando vida. Está faltando vida. Diga comigo, a unção que estava em Ezequiel. Diga, entrou naquele vale. Diga, trouxe vida. Diga, ressuscitou o que estava morto. Eu vou te fazer uma pergunta. O que é que prevaleceu no vale de ossos secos? A morte ou a vida? Hã? Não ouvi. E quem estava com a vida? Quem estava cheio de vida? Quem estava cheio de vida? Hã? O profeta. Você está cheio de vida? Não senti firmeza. Você está cheio de vida? Você está cheio de espírito? Cheio da unção? Então basta você dar uma ordem e isso vai reviver? Isso vai mudar? Deus vai honrar as palavras que saírem da sua boca? Lembra do Elias? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os 50 que está contigo. Consumiu? Aí voltou mais um grupo de 50 soldados com o capitão. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e mais esses seus 50. Consumiu? Aí veio mais 50 com o capitão. E a hora que eles chegaram, já caíram de joelho. Falaram, não, ó, por favor, aqui é o seguinte, a gente já aprendeu a lição. Não precisa ter um terceiro grupo aqui, né? Lembra disso ou não? Eu adoro essa passagem. Eu amo essa palavra. Porque o Elias não estava brincando, o Elias estava falando sério. Rapaz, você vem me prender, você vem me pegar, você vem me levar para o rei que adora Baal-zebub, o Deus das moscas. Ao invés dele consultar Deus, não tem Deus não para você consultar, rapaz. Não tem Deus para você buscar ajuda. Sabe quando uma pessoa ela sabe que ela tem que pedir ajuda de Deus, ela sabe que ela tem que pedir direção de Deus, ela sabe como ela deve viver, ela sabe que ela precisa ser cheia, diga comigo, cheia do Espírito.
mas ela está cheia de vitimismo. Ela está cheia de sentimentos miseráveis. Você vai falar com ela, reclama. Você vai falar com ela, você vê um nível de insegurança. Você vai falar, ela está cheia de outra coisa, ela não está cheia do Espírito. Quando Elias, cheio do Espírito, chegou ali os 50 com o capitão, o homem de Deus, eu adoro isso, né? Reconheceu na lata, você é homem de Deus, rapaz. Mas eu tô com uma ordem do rei, desce daí do monte que nós vamos te levar embora. Ah, vou pegar nas tuas palavras, se eu sou homem de Deus. Você pode bater no peito e dizer que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Você pode? Então bate no seu peito e diga. Mais forte. Não, isso aí tá muito fraquinho. O diabo não vai nem, vai rir de você. Bate com força. Eu sou um homem de Deus. Oh, uma mulher de Deus. Eu sou um homem de Deus. Você é mesmo? Então, peraí, quando ele falou se eu sou um homem de Deus, vai acontecer o que agora? Vai descer? E desceu? E morreu os 50? O primeiro grupo morreu? E o segundo grupo morreu? E o terceiro grupo era para morrer? Era, mas foi mais rápido. Foi mais inteligente. Caiu de joelho, falou, eu não quero morrer. E aí Deus permitiu ele ir. Mas, gente, olha aqui para mim. Todo mundo quer essa autoridade, não quer? Todo mundo quer essa ousadia, não quer? Todo mundo quer abrir a boca e o negócio acontecer. É ou não é? Mas como isso vai acontecer? Sendo cheio do Espírito. Porque se você não ouve a palavra, você não se enche do Espírito. Se a palavra, ela bate e volta, é o que eu preguei na terça e na quarta. Se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim. Então está falando de tempo e lugar. Então vamos lá. A palavra tem que estar aonde? Aonde? Ela está no teu coração? Ela está na tua mente? Ela está na tua boca? Você pode dizer que da tua boca não sai mais murmuração? Você pode dizer que não sai mais reclamação? Não sai mais de você, é quase que zero o egoísmo, o vitimismo, o orgulho, aquelas misérias, não está saindo mais. É difícil sair de você. Por quê? Porque você está se enchendo de Deus. Você está tomando banhos e banhos nos 52 dias de um batismo de consciência. Você sabe quem você é. Você sabe. Opa, estou pensando um negócio aqui que não é meu. Opa, estou sentindo um negócio aqui que não me pertence. O que é isso? Consciência. É um batismo de consciência. E a gente recebe ele através da palavra. Aí a palavra, eu estou ouvindo, ela entra e ela está ficando. Para quem estava aqui terça-feira à noite, de terça-feira à noite para cá, você percebe que agora você está tendo uma sede da palavra, uma fome da palavra, um prazer, uma disposição que você não estava tendo antes. Porque tem que ter uma mudança. Porque eu disse tempo e lugar. O lugar que a palavra tem que estar é dentro de mim. Agora, quanto tempo ela está ficando? Quanto tempo a palavra ficou de terça-feira para cá? Quanto tempo a palavra que você ouve num culto, ela fica em você? Na vida de Ezequiel, ele estava tomado pela palavra, ele só precisava de um comando. Me fala o que o senhor quer. Eu quero que você pregue para os ossos. Eu quero que você vá lá e declare, profetize. Eu quero que você traga de volta esses ossos à vida. Eu não quero morte, eu quero vida.
Eu creio que você não quer mais uma causa impossível, uma situação crônica, uma coisa travada, uma coisa amarrada, mas o travamento externo é um travamento espiritual interno. Uma coisa que está parada há muito tempo aqui fora é porque eu ainda não mudei como eu deveria mudar internamente. Quem está entendendo? Diga comigo, a unção tem que sair de mim. Diga, a unção tem que escorrer. Diga, a unção tem que fluir. Tem ou não tem? A unção se multiplicou, o azeite se multiplicou nas vasilhas? Sim ou não? Olha aqui para mim, por favor. Senão nós vamos ficar em pé e a gente termina a reunião em pé. Aonde está essa unção? Aonde? Está em você? Tá bom. Você está usando ela aonde? Aonde você está usando essa unção? Ela já entrou no problema que você está vivendo? Ela já entrou ou não entrou? Você já botou ela para funcionar? Você já liberou ela? Ela já entrou? Opa, tem essa área aqui. Opa, tem essa outra área aqui. Opa, tem essa daqui também. Porque a unção é para parar em você? Ou ela é para ser usada? Você usou? Você está usando? Você já está vendo o resultado? Se você falar para mim, bispo, eu não estou vendo o resultado. Então fecha a porta. O que eu disse? Para a unção o quê? Para a unção fluir. Vou repetir de novo. Você está com a unção? Você está usando a unção? Você está vendo o resultado? Você falar para mim ainda não. Não? Então o que eu tenho que fazer? Qual é a porta que tem que fechar? Qual é a porta que tem que fechar? Vou perguntar de novo, a unção está aí? Você acredita que ela está? Ou você precisa de mais uma unção? Você precisa de mais uma unção? Ou você já tem a unção? Já tem? E o que você vai fazer com ela agora? Você vai usar? Então fique em pé, por favor. Feche os olhos. Pega teu encarte do propósito. E pega aquilo que representa uma causa impossível. Com os olhos fechados. Tem algo aí que você precisa reparar? Tem alguma porta que você precisa fechar? Você fala demais? Quando é que você vai fechar essa porta? Você racionaliza? Você conjectura demais? Quando é que você vai fechar essa porta? Você fala besteira? Você fala bobagem? Você pensa aquilo que não deveria pensar? Que dia que você vai fechar essa porta? Que dia? Qual o dia que você vai fechar ela? Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo. Diga comigo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis a Ele com todo o coração. Aí ouça o que eu vou ler agora. Pode ficar com os olhos fechados. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá. 21º dia do 7º mês. Nós estamos ainda no 7º mês. Ou melhor, é o 7º mês. É dia 31 ainda.
ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Ou seja, na época de Salomão, parece que a glória, parece que o esplendor, parece que o resultado foi tão grande que ninguém vai alcançar mais. Olha, bispo, eu já vivi tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa, já aconteceu tantas coisas incríveis na minha vida. Eu não sei se vai voltar a acontecer de novo não, hein? Não sei se eu vou voltar a viver essas coisas na minha vida não. Diga comigo: coragem, Zorobabel. Declara o Senhor. Mais forte, diga: coragem. Sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. De novo: coragem. Bate a mão no seu peito e diga: coragem. Eu vou falar o meu nome, você vai falar o seu. Pedroso, coragem. Pedroso, coragem. Coragem, Pedroso. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Diga comigo: porque eu estou com vocês. Diga: Deus está comigo. Novamente: Deus está comigo. Mais forte, diga: Deus está comigo. Você acredita nisso? Deus está aí com você? Ele está comigo, Ele está contigo. Declara o Senhor dos exércitos: esta é a aliança que fiz com vocês. Você esqueceu a aliança que eu fiz contigo? Você esqueceu o acordo que eu fiz contigo? Eu fiz uma aliança contigo inquebrável, rapaz. Quando vocês saíram do Egito, eu tirei você do mundo. E quando eu tirei você do mundo, eu fiz uma aliança com você. Diga comigo: o meu espírito está entre vocês. Meu querido, se isso não mexer com você. De novo, diga: o meu espírito. Diga: está na minha vida. Diga: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. De novo: o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. Diga: Ele está na minha vida. Diga: e Ele me ungiu. Você já foi ungido, meu querido. Você já recebeu a unção. Não tenham medo. Você vai ficar com medo desse problema? Você vai ficar com medo dessa crise? Você vai ficar com medo dessa situação? Você vai ficar com medo desse governo? Você vai ficar com medo do que está acontecendo agora? Assim diz o Senhor dos exércitos. E é profético isso aqui. Dentro de pouco tempo, em nome de Jesus, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Deus falou que vai mexer com as coisas. Ele vai abalar. Ele vai estremecer. Farei tremer todas as nações. Olha o que ele vai fazer. Olha por que ele vai fazer tremer. As quais, diga comigo, trarão para a minha vida. Diga: os seus tesouros, as suas riquezas. Diga: Deus vai mexer, Deus vai abalar, Deus vai estremecer. Diga: para realizar. Diga: uma transferência. Diga: uma transferência de riqueza. O dinheiro vai mudar de mão. O dinheiro vai mudar de mãos. Estava na mão do ímpio, Deus vai colocar na mão do justo. Deus vai fazer transferência. Porque Ele está dizendo: as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória. Diga: eu sou o templo de Deus. E a glória de Deus, diga, vai se manifestar. Diz o Senhor dos exércitos.
Agora, ó, tanto a prata quanto o ouro me pertence. Diga, minha é a prata, meu é o ouro, declara o Senhor dos Exércitos. E se é dele, ele quer ficar só para ele? Hã? Deus vai usar o ouro e a prata para quê, meu filho? Hã? Deixa eu te lembrar que a rua dele lá, a rua de Deus lá no céu, ela é do quê? A rua dele já está asfaltada já. É de ouro. E ele está dizendo, o ouro é meu. A riqueza é minha. A prata é minha, é meu, me pertence. Eu dou a quem eu quiser dar. Eu abençoo quem eu quiser abençoar. Eu favoreço quem eu quiser favorecer. Diga comigo, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. Diga, a glória desta casa será maior do que a da primeira. Diga comigo, a glória desta casa. Diga, a glória desta casa. Diga, a glória que vai se manifestar na minha vida será maior. Diga, será maior, será superior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Meu filho, ele está falando que não vai faltar mais paz na tua vida. A paz vai ficar, declara o Senhor dos Exércitos. Mas aonde é que o Espírito estava agora? Estava na vida do povo. Aonde é que era encontrado o Espírito de Deus agora, igreja? No povo. O Espírito estava no povo. E diga comigo, por causa do Espírito que estava na vida do povo, diga, essa unção, esse poder, diga, vai atrair. Diga, vai atrair o resultado que eu preciso. Então lembra que eu disse, o espírito que estava na vida do Ezequiel entrou no vale e fez o que com aquele vale? Reviver. Então eu quero te convidar a ficar aqui bem pertinho do altar. Vem cá orar pertinho do altar. Fica à vontade, se quiser dobrar o joelho, ficar em pé, fica à vontade. Feche os olhos. Louva com Tadeu. Nossa vergonha. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Há muito tempo. Há muito há muito tempo. Se foi alegria, venha Espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história. Você vai mudar, você vai mudar. Com sua boca. Isso, com a sua boca. Profetiza. Você vai mudar com a sua fé. Volte a alegria. Volte, ela vai voltar. Venha Espírito. Venha Espírito Santo. Haja palavra. Diga isso. Ressuscita, Espírito Santo. ó terra que estava morta. Venha Espírito. Venha Espírito. Ó vale de Venha Espírito Santo. ossos secos. Volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita, ó terra que está
ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscitar vida. Eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Isso, deixa essa unção fluir. Vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a Receba vida, receba unção, receba vida. Seja cheio do Espírito Santo nessa madrugada, seja cheio do Espírito Santo agora. Eu profetizo sobre ti a vida. Deus pode mudar as coisas. Deus quer mudar as coisas. Deus quer trazer vida. Deus quer trazer restauração. Deus quer trazer mudança. Deus quer fazer uma obra que ainda não aconteceu. Declara, 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 declara. Declara, declara. Profetiza, profetiza, profetiza. Receba sobre ti a vida. Oh meu Deus, eu creio. Vida de Deus. Vida de Deus. O Tadeu vai continuar e você vai declarar, e você vai profetizar, e você vai agir a sua fé. Esse tempo de vergonha, esse tempo de humilhação, esse tempo de escassez, esse tempo de travamento, esse tempo duro, doloroso, esse deserto, esse tempo difícil, ele vai acabar, ele vai encerrar, ele vai terminar, em nome de Jesus, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A glória da segunda casa, a glória da segunda casa, a glória que o Senhor reservou para nós, ela é maior, ela é superior, é uma glória maior, é um poder maior, em nome de Jesus. Restaura, meu Deus, restaura, Senhor. Faz uma obra aqui, Jesus. Faz uma obra aqui, Senhor. Faz uma obra aqui. Profetiza, filho. Volte a respirar. Isso vai restaurar. Isso vai mudar. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza, filha. Profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Vamos, traga vida. Traga, se eu sou um homem de Deus, fala para Deus. Se eu sou uma mulher de Deus, eu vou dar uma ordem, isso vai mudar. Dá uma ordem, dá uma ordem, dá uma ordem em nome de Jesus. Dá uma ordem, isso, dá uma ordem. Isso, dá uma ordem e Ele vai fazer. Dá uma ordem, querida. Isso, dá uma ordem. Isso, Ele vai fazer. E Ele vai fazer, eu concordo. Eu creio, Ele vai fazer. Eu creio em nome de Jesus, eu creio. Eu creio, Ele vai fazer. Eu creio, Ele vai realizar. Profetiza, 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 profetiza. Ele quer fazer. Ele quer honrar as palavras que estão saindo da tua boca. Ele quer honrar. Ele quer te honrar. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer. Em nome de Jesus. Ele
quer fazer. Ele quer fazer em nome de Jesus. Profetiza, filha. Profetiza, 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 profetiza. Tudo que estava morto, tudo que estava morto, tudo que estava morto vai reviver, vai reviver, vai reviver, filha. Volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir. Isso, profetiza. O som do aviva. Profetiza, profetiza. Ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai realizar. Vamos, profetiza, meu filho. Profetiza, profetiza, profetiza. Acredite, creia, creia. Isso não vai ficar assim. Isso não vai. Isso não vai. Declara, 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 declara isso, declara, declara. Ele vai cumprir, ele vai fazer, ele vai te honrar. Profetiza, profetiza, profetiza. Ele quer fazer. Esse vale vai reviver. Essa situação vai mudar. Eu creio, eu creio, eu creio. Vida de Deus. Do mesmo jeito. Não, declara, declara a tua cura, declara a tua cura, declara, declara a tua cura, declara, declara, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Declare, declare, declare. Deixa Deus fazer. Deixa Deus. Libera, libera a unção. Libera o poder. Libera a palavra. Faça a declaração poderosa. Isso, pode crer, pode tomar posse. Creia, tome posse. Creia, tome posse. Creia, tome posse. Creia. Creia, filho, e tome posse. Creia e tome posse. Creia e tome posse. Creia, creia e tome posse. Creia, isso vai mudar. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Isso não vai ficar mais do jeito que está. Em nome de Jesus. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Vamos crer. Creia, isso vai mudar. Creia, isso vai mudar. Isso não vai ficar do jeito que está. Eu creio. Eu creio, eu creio em nome de Jesus, em restaurações, em mudanças, em milagres, em portas abertas. Creia. Filho do homem, mude a história. Creia, Ele vai honrar o teu sacrifício, Ele vai honrar a tua atitude. Creia, creia em nome do Senhor Jesus. Creia, creia, creia e Ele vai fazer. Creia e Ele vai honrar. Creia e Ele vai te abençoar. Creia e Ele vai, em nome do Senhor Jesus, te dar a vitória. Creia, creia em nome de Jesus. Creia e Ele vai te dar a vitória que você precisa. Creia, 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 haja sua fé, declare, possua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir. Esta é a aliança que fiz com vocês. Quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito está entre vocês. O meu Espírito está entre vocês. Não tenha medo. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo. Se prepara. Se prepara. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu. Que eu não sei o que você está esperando Deus mexer. Eu não sei o que você está esperando Deus fazer. Eu não sei o que você está esperando Deus responder. Eu não sei o que você está aguardando que Ele venha fazer. Mas Ele está dizendo: em pouco tempo eu vou mexer com o céu, a terra, o mar, o continente, as nações. Sabe para quê? Para trazer para você o que você precisa. Meu povo não vai mais passar dificuldade. Meu povo não vai ficar nessa situação. Meu povo não vai ficar da maneira que está. Pode declarar, pode tomar posse em nome de Jesus. Não vai ficar.
Eu creio e encherei este templo de glória. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo agora. Feche os olhos e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio, ressuscita. Deus, talvez a tua vida espiritual é que precisava ressuscitar. Talvez é a tua vida espiritual, o templo do Espírito Santo, que precisava voltar a ter vida. Tem gente que não tinha força para orar, não tinha força para lutar, estava com dificuldade de confiar. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio de uma nova força. Seja renovado, seja fortalecido, seja abençoado. Seja agora tomado desse Espírito em nome de Jesus. Porque o profeta precisava receber a palavra. O profeta precisava receber a palavra. O profeta precisava ter a palavra dentro dele, para ele poder declarar. Porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. A palavra não volta vazia. A Bíblia diz: criei, por isso declarei, com esse mesmo espírito de fé. A Bíblia diz: como imaginou na sua alma, assim será. Tem várias passagens, tem vários versículos que garante. Então seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Riba lava suricanda, riera lava chara, lava siricanda, lava churianda laias. Sira sara lava caramba chara, lari lava shiricanda, rianda lava saricanda laias. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Enche-me. Enche-me. Enche-me da tua glória, Senhor. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, seja cheio, até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Derrama, Senhor, derrama, Espírito Santo, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, 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 Deus, enche-me, Deus. Agora eu quero que você levante esse encarte
Dá uma ordem. Profetiza. Dá uma ordem. Em nome de Jesus. Fala para Deus. Eu dou uma ordem agora. Isso aqui vai mudar na minha vida. Isso aqui vai ser resolvido. Isso aqui vai ser definido. Com a autoridade, com a unção, com o poder que eu recebi do Senhor. Eu ordeno agora. Seja mudado, seja resolvido, seja definido agora em nome de Jesus. Seja mudado agora. Fala para Deus. Fala para Deus. O que você precisa? Você dá uma ordem agora. Você determina agora. Você declara agora. Isso vai mudar agora. Isso vai se resolver agora. Isso vai se manifestar agora. Eu vou viver. Eu vou tocar. Eu vou testemunhar. Vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Eu creio, meu Pai. Eu creio com a força da minha vida. Eu creio, Jesus. O Senhor está nos enchendo. O Senhor está nos enchendo, Pai. Da Tua presença, do Teu Espírito. Para que as palavras que saírem da nossa boca. Você pode dar uma ordem e falar, vai lá agora, Senhor. Quebranta aquele coração de pedra agora. Senhor, vai lá. Meu Deus, vai lá no fórum agora. Senhor, vai lá no fórum agora. Senhor, vai lá naquele advogado agora. Senhor, vai lá naquele cliente agora. Senhor, vai lá naquele comprador agora. Senhor, vai lá no coração do meu filho agora. Vai lá na minha esposa agora. Senhor, vai lá na minha empresa agora. Haja agora. Muda agora. Oh, meu Deus, eu declaro em nome de Jesus. Isso vai ser mudado a partir de agora. Isso vai ser mudado. Isso vai ser mudado. Isso está sendo mudado agora. Eu creio, eu não sei como, de que jeito, de que maneira. A Bíblia diz que muitas vezes Jesus, quando ele expulsou o demônio, quando ele liberou uma palavra, a mulher cananeia, quando ele liberou e falou, vai minha filha, vai, seja feito conforme a tua fé. A tua filha já está curada. Quando ela foi certificar qual foi o horário que a filha dela estava curada, foi na hora que Jesus liberou a palavra. Quantas vezes pessoas testemunharam dizendo que na hora que ela estava no culto, na hora que ela estava na igreja, a palavra, a unção, a declaração, a oração que ela fez, foi naquela hora, foi naquela mesma hora, foi naquele mesmo momento. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu abençoo a tua vida. Você está cheio do Espírito. Você está cheio da unção. Eu creio que você fechou a porta. E a unção está na tua vida. Na vida daquela mulher, a unção da multiplicação. A unção da multiplicação escorreu e encheu aquelas vasilhas. Tem gente que precisa da unção, da restauração, da unção da superação, da unção, da restituição. Eu não sei o que você precisa, mas eu creio que algo aconteceu aqui. Eu creio, porque como Elias disse, se eu sou um homem de Deus, eu vou dar uma ordem aqui, o Senhor vai fazer fogo do céu descer. Quando Josué deu uma ordem ao sol e à lua, para sol, para lua, a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, de alguém que deu uma ordem, que alguém que deu uma ordem para o sol e a lua parar e parou. Meu querido, você tem noção que um homem, ele conseguiu mexer e parar um sol e parar a lua por quase um dia inteiro? Você acha que você não tem poder?
de fazer as coisas serem revertidas, mudadas, transformadas em teu favor. A palavra do homem não é a palavra de Deus. O homem pode ter falado algo, o homem pode ter liberado uma sentença, mas a última palavra é de Deus. E eu te abençoo em nome de Jesus. E eu tomo posse junto com você, que nós vamos dar grandes testemunhos. Você vai dar. E eu quero que você pegue na mão de quem está do teu lado para terminar, fazermos a oração da concordância. Ó Senhor, eu quero concordar com cada oração, com cada clamor, com cada vida, com cada pedido. Meu Deus, é a reunião das causas impossíveis. E hoje as causas impossíveis, o que era impossível, está caindo por terra agora em nome de Jesus. Acabou, terminou, encerrou, não tem mais poder, não permanecerá da mesma forma mais. E nós ligamos cada oração aqui na terra para que seja ligada nos céus. E nós já tomamos posse, Senhor, que, meu Deus, um sim na terra é um sim no céu. Um sim na terra é um sim no céu. E as nossas palavras não voltarão vazias. Elas vão atingir o propósito do qual ela foi enviada. Lembre-se, aonde a palavra tem que estar e há quanto tempo ela vai permanecer? Sempre, todos os dias. E se você permanecer sempre cheio do Espírito, tudo que você disser, o que você pedir, qualquer coisa que você pedir, você vai receber. Creiam que já receberam. Em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.